Olá, bom dia. Bem-vindo a mais uma aventura astrológica. Eu sou Sandra Rocha. E hoje venho falar sobre o próximo eclipse lunar total em Virgem, que vai acontecer dia 3 de março de 2026, também conhecida como a Lua de Sangue, e será no grau 13 do signo de Virgem. Então, o impacto deste eclipse será sentido a nível pessoal, principalmente por quem tem planetas ou pontos importantes no mapa ao redor deste grau, 13 graus de Virgem. Então, quem tiver planetas entre o grau 8 e 18 de Virgem e de Peixes serão brindados com este eclipse. Está bem? Isto, por exemplo, refere-se aos nascidos entre 27 de fevereiro a 9 de março, que são piscianos, e os virgianos nascidos entre 1 e 11 de setembro. Então, este eclipse em Virgem obriga e simboliza um fim de ciclo e obriga ao fim de um mecanismo de análise, crítica e busca pela perfeição. Porquê? Porque a mente lógica, que é uma coisa que Virgem aprecia, não conseguirá compreender, não conseguirá organizar tudo o que está a acontecer. Portanto, vai haver uma sensação de caos no ar, geral, com maior impacto, como eu disse, a quem tiver planetas ao redor destes graus. Assim, energia de caos, energia de confusão. Mas vamos só explicar aqui primeiro o que é um eclipse da Lua. O eclipse da Lua ocorre quando o Sol e a Lua estão frente a frente, ou seja, ocorre numa Lua cheia, e o brilho da Lua é ocultado pela sombra da Terra que se coloca no meio, ok? Isto astronomicamente é assim. Astrologicamente isto tem um significado, tá? Simbolicamente significa que a energia de Virgem, que resumidamente é uma energia de ordem, é uma energia de uma mente prática, energia de rotina, energia de uma mente analítica, portanto é lógica, é aquilo que se vê, ela perde força. E a energia de Peixes, que é o oposto, não é? É o que não se vê, é o que se sente, é a intuição, é a entrega, é o deixar fluir, é o divino, são aquelas nuances, aquelas coisas que andam assim, é energia, não é? Não é palpável, vai estar a dominar, ok? Porquê? Porque não é só um eclipse com o Sol em Peixes e a Lua em Virgem, não. É o Sol em Peixes, Marte em Peixes, Vênus em Peixes, Nó de Norte em Peixes e o regente desta Lua, que é Mercúrio, também em Peixes. Por acaso não sei se ele já estará retrógrado, mas se ainda não está retrógrado, estará para breve. Por acaso não tenho esta informação aqui. Então, é um convite para quê? Para confiarmos num fluxo maior. Porque a nossa mente lógica não vai dar conta do recado, está bem? Vai haver. Vamos ter que abandonar a necessidade de controle, a necessidade de ver as coisas, vamos ter que abandonar a necessidade de ser rígidos, vamos ter que fazer as pazes com aquilo que nós não conseguimos controlar, por aquilo que nós não conseguimos entender. A energia é uma energia de confusão, é uma energia de caos, é uma energia de ausência de referências, notícias falsas, ok? Notícias falsas, notícias dispersas, notícias confusas. Portanto, a lógica vai estar diminuída. E atenção, que esta energia vai se manter por 6 meses, até ao próximo eclipse, ok? Que já não será em Virgem. Este é o último eclipse neste eixo, Virgem-Peixe. Então, a mente racional não vai entender. Teremos que qual é a solução? Qual é a bússola? A bússola é guiarmos-nos pela nossa fé, pela nossa intuição. Ok? Ou melhor, é preciso termos fé naquilo em que não conseguimos controlar e guiarmos-nos pela intuição. Atenção às notícias, é para fugir tudo que seja notícia de medo. Tudo que seja notícia de medo é para fugir, porque isso vai baixar a nossa frequência. Nós estamos num alinhamento de energias
não é uma energia linear, ok? Isso era a antiga energia da linha 3D. Nós estamos a entrar na multidimensionalidade, nas várias... é como se houvesse vários caminhos em simultâneo e é a nossa frequência que vai escolher qual é o caminho por onde vamos seguir. Então, esta lua cheia funciona como uma limpeza, ok? Como uma purga, é sempre algo que temos que deixar para trás. Porque a lua representa o passado, tá bem? E está com o nó sul, então é uma limpeza do passado, é uma limpeza de memórias emocionais, traumas de infância, cura de padrões de autocrítica, cura de padrões de perfeccionismo, principalmente nos assuntos da casa onde temos os 13 graus de Virgem, ok? Então é preciso soltar o passado, consciente ou inconscientemente. Claro que quem conhece o mapa, que consegue ir analisar isto, vai tendo uns insights. Então é um momento de conclusão, de encerramento de determinada área da nossa vida, de alguns assuntos que já não servem o propósito evolutivo, tá? Então eu repito, ele ocorre a 3 de março, os efeitos já se sentem um bocadinho, não é? Estamos entre eclipses, porque já aconteceu o eclipse de Aquário, dia 17, ocorre no grau 13 de Virgem e é uma limpeza do inconsciente, é como se tivéssemos que apagar memórias que já não nos servem para seguirmos mais leves para a próxima fase. Só que essa próxima fase nós não a estamos a ver. Se calhar ainda nem conseguimos trabalhar para ela sequer, porque a energia é de caos, mas é preciso confiar que as coisas, este nevoeiro, que se vai dissipar com o tempo. Tá? Então, a primeira coisa é como a música do Abringosa, é preciso ter calma. Ok? Então, a mente lógica não vai conseguir explicar, não vai conseguir controlar, portanto, é mais fácil a gente aceitar e entregar, deixarmos fluir. A palavra é deixar fluir. Então, consoante a casa onde temos o grau 13 de Virgem, há aqui umas sugestões, só uns insightzinhos que eu quero deixar. Claro que isto é coisas muito por alto, superficiais, mas são uns insights que depois vocês podem aprofundar sabendo as casas e estudando, fazendo também o vosso processo. Então, para quem tem os 13 graus de Virgem na casa 1, ou seja, em princípio é um ascendente em Virgem, então a casa 1 é a casa do eu e é a casa da minha imagem, é a casa de quem eu sou, de como me expresso ao mundo. Então essa tua imagem já está obsoleta, ok? Tens que alterar alguma coisa em ti. Tens que alterar. Essa identidade está obsoleta. Já não serve o propósito maior, próximo passo da tua vida, tá? E às vezes tu vais descobrir isso através de bloqueios. Tu vais querer avançar e não vais conseguir, porque este eclipse vai-te abrandar. Para quê? Porque está na altura também de ouvires os outros. Tens que integrar a energia da casa 7, que é relacionar-te, colaborar, fazer parcerias, ouvir outras pessoas, para chegares à próxima etapa da tua vida. Para quem tem o grau 13 de Virgem na casa 2, então que há a limpeza, vou dizer assim, memórias relacionadas com baixa autoestima, com a noção de escassez, tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Então é para soltar um bocadinho os apegos materiais, descobrir que o teu real valor passa por mergulhares também na tua sombra. O que é isto? Nos teus medos, ok? Porque, por um lado, há aqui um convite para resgatares em ti nova criatividade, ok? A revelar os teus talentos. Porque o teu valor não está associado ao dinheiro que tens, ao salário que tens, muito menos àquilo que possuis. Então há aqui esta chamada de atenção para reveres valores financeiros, mas também valores pessoais, a maneira como tu te valorizas, como confias em ti e nos teus talentos. Então, o eclipse na casa 3, então vem o convite,
É para limpar esta mente excessivamente crítica, excessivamente exigente, que tem sempre uma conotação vinda do passado, vindo da família ou da escola. Está bem? Então, esta mente lógica vai perder força para que te abras a um pensamento mais intuitivo. Tá? Então, é um período para integrar a casa oposta, que é a casa 9, para meditar, para observar os teus pensamentos críticos, para refletir sobre as tuas crenças, as que te limitam, para escolheres uma filosofia de vida, uma nova filosofia de vida, um novo caminho, para te aventurares mais. Tá? Deixa essa mente que só avança quando tiveres os pormenores todos, quando tudo estiver perfeitinho. Não, isso tens que terminar com essa mentalidade. Então, para quem tem o grau 13 de Virgem na casa 4, então aqui o convite. A casa 4 é a casa do lar, é a casa da família, do pai, da mãe. Então é para limpar tudo que diga respeito a situações, principalmente memórias de infância, de crítica, memórias que possam vir da linhagem familiar, temas de abandono, temas de culpa, temas de crítica, de não ser perfeito, de que falhei, esse tipo de coisa. Então, enquanto que o teu lar, a tua vida doméstica, estas memórias de infância atravessam esta purga, não é? Esta libertação, ok? No fundo, se quiseres, é uma situação kármica que se fecha, estejas tu consciente ou não. Então, deves assumir a tua responsabilidade pela tua vida adulta. Tens que ter metas, tens que ter objetivos, ou seja, tens que integrar aqueles planetas todos na casa oposta, que é a casa 10, na casa da carreira, ok? Na casa da carreira. Casa 5. Casa 5 fala da nossa criatividade, do nosso eu interior, então, da nossa criança ferida. Então, o eclipse na casa 5 é para limpar memórias de vergonha, de medo ridículo, memórias de situações onde não te sentiste especial, onde não te pudeste expressar. Portanto, aqui é para criares, para seres criativo, para teres projetos pessoais, mas para libertar a busca de um perfeccionismo que te está a bloquear, ok? Então, o convite é olhares para a casa oposta também, que é a casa dos amigos, dos grupos, das associações. Então, vulnerabiliza-te no sentido de partilhar com eles isso que estás a sentir, abrir-te a essa expressão criativa aos outros, pede a opinião, arrisca, ok? Arrisca. Casa 6, então, eclipse com os 13 graus de Virgem na casa 6, aqui, atenção, a casa 6 é a casa natural de Virgem, então reforça a necessidade de libertar autocrítica, de te autopunires, autocastigares, não é? Por incompetência, por falhas, por negligências, porque tu és humano, não és perfeito. E atenção, porque podes ter que fazer alguma adaptação em termos de rotina do dia a dia, seja em termos de trabalho, com colegas de trabalho, ou rotinas, ou horários, ou local de trabalho, mas também em termos de rotinas de autocuidado. Porquê? Porque a casa 6 é a casa da saúde. A gente diz saúde para ser simpático, no fundo é a casa da doença. Então, cuidado que podes somatizar alguma coisa relacionada com todo este trabalho interior que tem que ser feito, que podes ter negligenciado, mas há aqui um trabalho interior que quando as emoções somatizam no corpo, vêm as doenças, não é? Doenças que podem ser associadas a Virgem. Virgem fala, por exemplo, de intestinos, ok? Porque é onde se faz a separação do que é útil, do que serve, do que não serve. E, portanto, assuntos intestinos, não quer dizer que seja só isso. Antes fosse só isso, não é? É só um exemplo. Mas pode, portanto, se acontecer alguma coisa na tua parte física, se já estás a sentir a questão, a resposta, a sugestão é não deixes avançar. Por começar, tens que dar um passo atrás e integrar
a casa oposta, que é a casa 12, a casa que normalmente a gente diz que é a espiritualidade, mas é no sentido de te retirares da rotina do dia a dia, de descansar. Ok? Descansa, silêncio, medita. Se atenção que neste aspecto a fé ajuda na cura, tá bem? E podes procurar apoio nas terapias alternativas. Porquê? Porque está um conjunto de planetas na casa oposta, em peixes, na casa 12. Portanto, em princípio terás ascendente carneiro, não é? Casa 7. Então, esta casa 7, para quem tem a Virgem, os 13 graus de Virgem na casa 7. Esta purga, esta revisão, esta limpeza emocional tem a ver com feridas de rejeição no vínculo com os outros, seja num casamento, num namoro, numa sociedade, numa parceria. Então, há aqui limpares o medo de abandono, o medo de ir sozinho. Também o convite a refletir na tua relação com os outros, mas principalmente numa relação a dois, o que é que da relação do teu pai com a tua mãe, tu, inconscientemente, transportas para a tua relação com a outra pessoa. Eu não estou a dizer que vai haver uma crise na relação ou uma crise no casamento, mas pode acontecer. Para quê? Precisamente para abandonar estes padrões de exigência, de busca da perfeição, da crítica do lado analítico em relação aos outros. Então, deves não projetar para fora, para o outro, mas reconectar-te contigo, com os teus próprios desejos, com a tua identidade individual. Ok? Casa 8. Este eclipse pede uma limpeza profunda. Tudo o que é sombra, não é? Casa 8 é complicada. Tudo o que é traumas, situações de abuso, não é? Abuso de autoridade, abuso físico, manipulação, jogos de poder, que podem ser sobre ti ou podes ser tu a fazer. Atenção, reflete. Quando é que tu, por medo de perder, estás a controlar demasiado? Quando é que tu, por medo de perder, estás a segurar com muita força e estás a sufocar o outro? Ok? Então, a cura passa, lá está, pela terapia, cuidado com o corpo físico também, cuidados com o corpo físico, não é? Movimenta-te, desenvolvimento do amor próprio, no sentido de não ficar a sufocar ou sufocado por outros, porque o eclipse vai se dar na casa 8. A casa 8 é a casa daquilo que tu partilhas com os outros, seja a tua intimidade, seja os teus recursos partilhados, os teus dinheiros, mas há aqui essa energia de te focares nos teus talentos, no teu dinheiro. Ou seja, há um trabalho de sombra que tens que fazer para rever os teus valores pessoais. Tens de começar a valorizar outras situações depois desta purga. Casa 9, então, para quem tem o eclipse na casa 9, ocorre uma limpeza, lá está, dogmas e de crenças obsoletas, ok, que já não servem, sobre Deus, espiritualidade, crenças em geral, está bem? Pode haver uma crise de propósito. Qual é o objetivo? É reveres as tuas crenças, reveres quando estás a ser intransigente, quando não te estás a abrir ao outro, quando não estás a ouvir outra opinião, quando não estás a ver outras técnicas, quando não estás a te abrir, estás a ser só, como é que eu vou dizer, só estás com foco. Neste caso, a vida é assim, larga o foco, larga o campo de visão, ok? Busca informação, comunica, partilha, escuta os outros também, porque tens que regressar à casa 3, à casa da comunicação, à casa dos estudos também. Às vezes pode-te aparecer, podes estudar ou ler, ouvir até ti alguma informação que te faz questionar tudo aquilo que tu acreditavas até hoje. Podes passar por uma crise de fé, uma crise de propósito, uma crise com os mentores, porque a casa 9 é a casa dos mentores,
Então podes ficar sem referências, quer dizer, tu achavas que ele era um santo, mas afinal ele ainda, não é, pior que tu, está-te a mandar fazer determinadas coisas e a vida dele ainda está mais complicada que a tua, quer dizer, atenção a rever esses assuntos. A casa 9 também é a casa das viagens. O eclipse na casa das viagens às vezes pode-te, nos próximos meses, obrigar a um reajuste de horário, um reajuste no programa, precisares de mais informações, ok? A casa 3 diz, vai buscar informação para os imprevistos da casa 9, que é a casa das viagens, ok? Ou tira informações, conversa com mais pessoas, informa-te bem. A casa 10, quem tem o eclipse na casa 10, então vem é para limpar memórias que é do fracasso, de que eu não vou ser bem sucedido, para deixares para trás os padrões de profissionais impostos pela família. Ok, se for o caso. Mas a questão é assim, a vida diz, desapega, por exemplo, de uma reputação, de uma imagem pública, se isso já não te está a trazer felicidade. Desapega dessa energia da autocrítica, de controle excessivo, de uma imagem muito rígida, muito, como eu vou dizer, muito cética, não é? Muito ver para crer. Portanto, a vida diz para te abrir a outras... ao lado emotivo também, ao lado emocional, pode haver uma crise profissional, uma crise de sentido, no sentido de é esta a minha missão, esta carreira, este projeto, quem eu sou agora, como imagem pública, realiza-me numa perspectiva de paz. Estou a contribuir para o meu propósito, é este o meu propósito, estou a trabalhar para ele. Pronto. Então, depois o convite é integrares um bocadinho da casa 4, que é voltar-te para dentro, construir o teu próprio porto de abrigo, nutrir a tua criança interior, passar mais tempo no lar, com a família. Há aqui esta energia de lar e de casa. Portanto, pode gerar esse conflito. Estou em casa, estou no trabalho, estou com a família ou estou a apostar na carreira. É esta dinâmica agora, nas próximas semanas, à conta deste eclipse. E para quem tem um eclipse na casa 11, então é assim, a limpeza de quê? De memórias e de feridas, porque isto é um eclipse, não quer dizer que seja tudo esta vida, não é? Feridas de rejeição social, feridas de não me encaixar nos grupos, alguma desilusão com algum amigo. Então é para rever essa parte, rever os grupos em que estás inserido, são as tuas pessoas, porque pode haver, tu decidires sair ou a vida retirar-te de algum grupo, de alguma associação, de algum coletivo, de algum partido. Porquê? Porque já não é por aí o caminho, ok? Então solta um bocadinho essa necessidade de aprovação coletiva, foca-te naquilo que te dá alegria e prazer, também de forma individual, ser criativo, expressa-te de forma individual. E para terminar, quem tem um eclipse na casa 12, então isto vem, atenção, isto é mesmo um fecho kármico, mesmo uma libertação kármica, que se calhar só vais dar por ela daqui a uns meses, mas é assim, eclipse virgem na casa 12, o último eclipse desta série, pá, é assim, casa 12 é mesmo a última das últimas, é uma limpeza do inconsciente, tá, ok? Pode mesmo acontecer durante o sono, ok? Vais receber mensagens, insights, enquanto tu dormes, a tua alma viaja e vai lá fazer qualquer coisa, vai lá fazer uma limpeza qualquer, vai fazer um corte de cordões, vai encerrar um contrato kármico que fizeste noutras vidas, coisas mesmo que possam ter acontecido enquanto estavas na barriga da tua mãe, ok? A casa 12 é a casa da gestação, a casa do passado, mas do passado mesmo intrauterino, não é? Então há aqui esta memória, uma libertação profunda, memórias do inconsciente, por isso podes, ou seja, mais desorientado poderás estar, mas isto tende a ser uma coisa positiva, está bem? Porque é uma libertação kármica e o karma, quando é liberto, deixa e abre espaço para o novo,
ok? E então, muito do que vai acontecer até pode nem depender de ti. Claro que se estiveres em algum tipo de tratamento psicológico, em algum tipo de retiro, em algum tipo de terapia, vais fazer algo por isso, mas a vida em si, mesmo durante o sono, vai tratar desta libertação kármica. Para dizer o quê? Que deves também olhar para a casa oposta, que é a casa 6, que pede para estabelecer rotina e hábitos diários mais saudáveis, ok? Foca-te. Ai, esqueci-me, estou cansada. Queria dizer uma coisa importante. Foca-te, cuidados de saúde. Bloqueei agora. Rotinas e hábitos saudáveis também que nutram a alma. Já não me lembro. Queria dizer qualquer coisa em relação a isso. No serviço. Foca-te no serviço. Foca-te no serviço. Está bem? Como é que podes ajudar outro? Como é que podes ser útil? Porque é complicado, é difícil de explicar, mas quando nós temos a ativação da casa 12, a casa 12 é uma casa do inconsciente, uma casa do passado, mas é como se a nossa alma estivesse lá bloqueada. Portanto, a alma precisa de ser liberta através do serviço pela casa 6. Está bem? Fazer coisas úteis, serviço. Este serviço pode ser a pessoas, pode ser através do teu trabalho, mas também pode ser a animais, porque a casa 6 é a casa dos animais. Portanto, espero que faça sentido. Pronto. Em termos mundiais, em termos mundiais, assuntos de saúde e trabalho podem vir ao de cima mais forte nas próximas semanas, com desenvolvimentos nos próximos meses sobre os nossos hábitos de saúde. O eclipse ele pode trazer à tona problemas do passado, problemas que pode obrigar à revisão ou à exposição das políticas de saúde do passado. Também podem vir à tona o impacto dos efeitos secundários de certas coisas que nos obrigaram a fazer na altura do confinamento, que nos obrigaram ou que nos convenceram e, portanto, as coisas não estavam devidamente testadas e agora as pessoas estão a pagar com o corpo essa falta de testes antes de se venderem as coisas. Mas pronto. Então, assuntos de purificação de dietas, purificação de estilo de vida, efeitos secundários, assuntos relacionados com saúde / doença, não é? Virgem também rege o emprego. Portanto, as próximas semanas, assuntos relacionados com emprego, novas políticas de emprego, novas rotinas de emprego, por exemplo, pela automatização dos processos com esta história dos robôs e da inteligência artificial, ok? As pessoas podem ficar desorientadas sem saber, porque isto vai levar ao encerramento de vários postos de trabalho, não é? As pessoas se tiverem esse tipo de emprego, comecem a arranjar outras soluções, não neguem, isso não neguem, porque os robôs estão aí, em qualquer área, umas obviamente mais direcionadas que outras, mas a tecnologia vai entrar em força no mercado de trabalho, ok? E pronto, acho que era isso, não queria que ficasse muito longa, só para terem uma ideia da casa, e depois isto também exige uma busca, uma entrega, uma pesquisa da vossa parte. Espero que faça sentido, que acima de tudo seja útil, não é? Eu tenho uma Vênus em Virgem e o eclipse é em Virgem, portanto, normalmente as pessoas com energia de Virgem querem que as coisas tenham uma utilidade e não quero estar aqui só a falar por falar. Espero que faça sentido. Grata por estares aí, encontrarmos alguns no caminho e abraço-te, luz.